O ativo mais valioso que eu tenho é terra. E ninguém cuida da terra, ninguém cuida da minha terra, pelo menos como eu cuido, com relação à erosão, etc. Tá certo? Sim. Então me preocupa muito isso, porque se você deixar a camada arável de ir embora, a sua produtividade da sua terra já vai lá para baixo. Uhum. Com relação a falar, olha, eu faço pecuária porque eu sei, é o que eu quero, eu sei fazer, eu gosto de fazer, a gente não pode ser comodista a esse ponto. Tem um amigo também que é meio assim, eu brinco para ele, falou, você vai me desculpar, mas você não é rico o suficiente para ter um hobby caro desse aqui, tá certo? Que é Aham. pecuária, entendeu? Sim. O cara tá no coração da cana e tem lá um rebanhozinho vendendo bezerro e tal, né? Eu falo, faz a conta direito aí, você não é tão rico quanto você pensa, entendeu? Vai ter um Se, hobby, se você for rico e isso aí for hobby, beleza, né? Mas beleza, eu mas acho que você não, não é rico não é desse o jeito, né? caso, entendeu? Então primeiro você fica rico para depois ter um hobby desse aqui, né? Então, Zanca, por falar em hobby, em É, rico e pecuária, então é, vamos puxar para o assunto aqui que certamente traz bastante interesse das pessoas, meu também, porque eu também sou pecuarista, né? Que é sobre a pecuária que você faz, sim, né? Então, você você vende genética, sim, né? Mas não é só isso, né? né? E eu quero explorar um pouco essa história com você, porque você faz de uma forma diferente também, né? A pecuária que você trabalha, ela não é igual à pecuária de genética que eu vejo outras pessoas trabalhando e eu Uhum. quero que as pessoas conheçam essa história, né? Mas para começar disso daí, me conta de onde veio a tua história com o Nelore, né? O Sim, Nelore Zancanero não começou agora, né? não. Quantos anos tem isso e aonde começa? São 3 gerações. Na verdade, o meu avô e os irmãos, né, que começaram na enxada, meu bisavô Zancaner veio da Itália, do norte da Itália, trabalhar em cultura de café e com muito trabalho, muito sacrifício, foram comprando uma terrinha, ajeitando e tal. E meu avô acabou comprando para a Companhia Agrícola Irmãos Zancaner, que era a empresa da família na época, 5.000 alqueires ali na região de lá em Guararapes. É. E desses 5.000 alqueires originais, eu tenho um dozeavos da fazenda original, né? E a companhia agrícola criava zebu. Tinha Nelore, Gire no Brasil, Buzerá, vendia leite, quer dizer, cresceu o negócio, foi crescendo, muito trabalho. E quando eles resolveram dividir as fazendas, essa fazenda de Guararapes ficou metade para um tio-avô meu e metade para o meu avô. E meu avô ficou com o gado Nelore, na época, Nelore e Guzerá também. Meu tio, o irmão mais velho do meu pai, que eram só os dois irmãos, foi ajudar meu avô a terminar de abrir essa fazenda e começou a selecionar o Nelore e o Guzerá lá. E selecionar na época que se selecionava antigamente, quer dizer, levar os animais para exposição, o juiz ficava lá meia hora falando da cabeça da vaca, que tinha o chifre penteado, né? O critério de seleção era assim. Isso tem uma história também, né? Por que essa excessiva valorização da caracterização racial? Uhum. Rapidamente também, abrindo um parênteses aí, quando o Nelore entrou no Brasil, vamos falar do Nelore, tinha uma vacada pé dura aí, curraleira, um taurino adaptado a dura, tentando sobreviver aqui, originário do gado tinha chegado nas caravelas aqui, que é o curraleiro, o pé duro, tem essas coisas, até Uhum. hoje tem por aí. Sim. E tem mérito esse gado, porque só de sobreviver aqui já foi uma vitória enorme. Sim. Aí bota o Nelore, tem o cruzamento industrial. E o crédito é sempre da raça que está entrando, né? Puta, esse Nelore é bom pra caramba, né? Uhum. Nasceu um bezerro F1 maravilhoso. Vamos tentar de novo, irmão? Bota de novo o Nelore na F2. Maravilhoso, porque a F2 é uma excelente mãe, ela tem uma habilidade materna ótima de novo. Aí fala, não tem dúvida, esse Nelore aí é bom pra caramba. Aí começa a pôr Nelore em tudo. Aí lá em Uberaba, uma minerada da BCZ, né, chegou e falou, rapaz, tá uma confusão isso aí, nós precisamos apurar a raça. Como é que apura a raça? Tem diversos graus de sangue e tal. Falou, bom, peraí, Nelore tem cupim? Tem. Então, quanto mais cupim, mais sangue de Nelore tem, portanto, quanto mais cupim tem, melhor é. Tá. Essa é a origem da excessiva valorização da caracterização racial, Uhum. né? Que segue até hoje. Sim. Já perdeu a sua função, mas segue até hoje. Muito bem. Meu pai era arquiteto de formação, foi estudar nos Estados Unidos. Em 1948, ele foi para Chicago estudar arquitetura na Universidade de Illinois, voltou,
montou um escritório de arquitetura em São Paulo, e lá na Universidade de Illinois ele ficou muito amigo de um brasileiro que era catedrático de física nuclear. Muito bem, trabalhava na USP, voltou para cá e trabalhava na USP. Meu pai fechou o escritório de arquitetura, que é uma outra história isso aí, e foi ajudar nas fazendas. Aí meu tio, que tinha ficado morando na fazenda, chegou pro meu pai e falou: agora você fica aí que eu vou lá em São Paulo tomar uísque com meus amigos, você fica aqui no meio do mato aqui. Meu pai falou: tá bom. Então começou a trabalhar nas fazendas. E começou, por sugestão de um zootecnista, ligado ao Instituto de Zootecnia, começou a pesar os animais. Botou uma balança na fazenda e começou a pesar os bezerros. E no meio e ele foi uma vez em Araçatuba acompanhar o julgamento do Nelore. Nós tínhamos um gado lá, na exposição, e o juiz ficou meia hora falando da cabeça da vaca, que tinha o chifre penteado, que tinha a goteira boa, que tinha assim, a barbela e tal. Meia hora falando da cabeça da vaca, por exemplo. E na mesma semana ele foi assistir um abate no frigorífico Temaia, que era do Tião Maia, e eu falei, entrei na sala de matança, o sujeito vai lá dar uma marretada na cabeça do boi, pendura por uma perna, começa a desmontar, né, que uma sala de abate é uma linha de desmontagem, né? Sim. E uma das primeiras coisas que fizeram é tirar a cabeça do boi e jogar num canto lá. Meu pai olhou e falou: tem alguma coisa errada. O juiz ficou meia hora falando da cabeça da vaca aqui, deu prêmio para ela por causa da cabeça, e aqui dentro da sala de matança. A primeira coisa que Primeira não tem coisa valor. não tem valor, entendeu? Aí meu pai foi procurar um geneticista indicado pelo Oscar Sala lá, que era o professor Kerr, que era catedrático de genética da Faculdade de Medicina da USP, campus de Ribeirão Preto. E os dois juntos delinearam uma estratégia de seleção. Falou: olha, qual era o objetivo? Matar um animal de 16 arrobas aos 2 anos de idade. Naquela época um boi morria com 5 anos de idade. Meu objetivo, meu pai era 2 anos de idade. E 16 arrobas estava bom. O pessoal deve ter achado normal ele querer isso, né? Falou: esse cara tá louco, né? Enfim, vamos lá. E aí começaram não sabia direito quais as informações que eram relevantes, então começaram a pesar os animais ao nascer e pesava até os 2 anos de idade, para depois analisar esses dados. E meu pai, durante muito tempo, era o único fazendo isso. E recebeu visita lá de um diretor da BCZ, que ele nunca me falou quem foi, que foi lá falar para ele na fazenda em Guararapes para ele parar de pesar os bezerros, pegar o gado, porque essa história de balança ele estava prestando um desserviço à raça Nelore, né? Tá. Aí meu pai falou, meu pai era muito educado, né? Ele falou: olha, como o senhor chegou sozinho aqui no escritório da fazenda, o senhor sabe a saída, então não preciso acompanhar o senhor até a divisa, né? Até logo passar bem, entendeu? E botou o cara para correr de lá. Então essa é a história desse começo de seleção. Aí devagarzinho alguns criadores começaram a se interessar também. E isso cresceu. Vamos dizer, o professor Raizildo Lobo, que é que fundou a NCP, né? Teve a ideia de fundar a NCP. Vamos dizer, o Raizildo tinha acabado de chegar lá como estagiário, aluno para fazer uma pós-graduação em genética. E o professor Kerr se aposentou, o professor Duarte assumiu, depois do professor Duarte foi o Raizildo, que assumiu a chefia do departamento de genética lá. E num determinado momento, o negócio estava crescendo, era o departamento de genética que fazia análise estatística dos dados que a gente coletava. E num determinado momento, o Raizildo falou: ó, vamos tirar esse negócio daqui, porque nós estamos numa faculdade de medicina, departamento de genética, vai aparecer qualquer hora um reitor aqui e vai falar: que história é essa? Vaca no departamento de medicina, aqui no departamento de faculdade de medicina? Para com isso. E aí resolveram fundar a ANCP, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, para fazer análise estatística dos dados dos criadores interessados. E o negócio pegou corpo, ou entrou na moda, digamos, né? Então, hoje tem muita gente fazendo isso. Mas tem muita gente coletando dados e falando em DEP, porque é moda, é a nova moda também, quer dizer, e não como filosofia de trabalho, né? Zanca, e aí então essa história de pesar bezerro, começar a fazer seleção genética, como isso traduziu na prática a seleção do que o seu pai fazia? O que começou a entregar isso daí? Na verdade, o que o meu pai fazia, ele começou a usar esse rebanho registrado em Guararapes para produzir touros para consumo próprio. O meu pai e meu tio já tinham comprado nessa época uma fazenda, essa do sul, do Mato Grosso do Sul ali, que eu herdei um pedaço, e lá tinham 1.200 vacas mais ou menos,
e a gente mandava os melhores touros de cada geração para lá para cobrir os animais. Então o critério é o seguinte, nasceu uma geração de animais, ele segurava os animais até os 2 anos de idade para coletar os dados de pesagem que interessavam para o processo de seleção dele. A partir daí, o que pesava da média para baixo, ele castrava e botava na engorda. Ele falou, eu não venderia um animal, vamos dizer, eu não usaria um animal abaixo da média e não vou vender um animal que eu não usaria. Então, Certo. castra e mata. Os que pesavam da média para cima, os primeiros 3 em ordem decrescente de qualidade genética, ele reservava para reposição do rebanho registrado. Sim. Porque meu pai foi obrigado a trabalhar com consanguinidade estreita, porque ninguém fazia o que ele fazia. Então, era difícil para ele arrumar um touro melhorador fora do rebanho dele. Sim. Tinha um funcionário, uma pessoa que trabalhava numa estação, numa empresa de inseminação artificial, que era amigo do meu pai, gostava do trabalho dele, e quando ele rodava um monte de fazenda, ele falava, ó, doutor Arnaldo, tem um touro tendo uma bezerrada boa lá, e meu pai ia lá e comprava um tourinho e experimentava para ver se encaixava e se melhorava, né? Mas enfim, ele separava os 3 melhores para apresentar para o registro da BCZ, o animal que desse registro desses 3 ele usava para reposição, depois os logo abaixo ele repunha os touros que precisava na fazenda Mato Grosso do Sul, e o que sobrava ele punha à venda pelo valor de 3 bois gordos. E não tinha negócio, não tinha peixinho, não tinha nada. Quer 3 bois gordos no preço do dia da roupa, não quer, vai pro frigorífico, vai embora e até logo. Então, meu pai nunca se considerou um vendedor de genética. Tá. O negócio dele era cria, recria e engorda, era ciclo completo para produzir animais para abate. E é assim que eu me defino também. Ou seja, eu herdei um pedaço desse rebanho, agora com um ferramental de análise muito mais sofisticado do que tinha à disposição na época, estou falando aí de algoritmos de análise de dado, computação, de conhecimento de correlações, um monte de coisas hoje, e uma quantidade muito grande de gente trabalhando mais ou menos na mesma direção. Então me permite hoje achar material genético, né, sêmen de touros fora do meu rebanho, que facilita muito a vida, tá certo? Sim. Então, apesar de ter pouca gente fazendo com a mesma filosofia que eu faço, mas tem vários touros que se encaixam dentro do meu critério. Eu tenho um software lá que corre as bases de dados dos animais e seleciona para mim os animais que têm as características que me interessam, de fertilidade das fêmeas, precocidade sexual das fêmeas, e depois ganho de peso. Ou seja, em primeiro lugar, fertilidade e precocidade sexual, e em segundo lugar, ganho de peso e rendimento de carcaça. Num sistema de cria, recria e engorda, fertilidade e precocidade sexual é muito mais rentável do que ganho de peso. Tá? Se eu tô ali, se eu tenho um gargalo que é a cria, né? Então, se eu falar, se olhar só o ganho de peso, eu tô perdendo uma boa parte da história, né? E outra coisa, quer dizer, essas coisas tendem a ter uma relação inversa. Ou seja, uma vaca muito grande, que vai te dar um bezerro muito bom, entre aspas, ela tem um custo de manutenção muito alto e ela tende a ter dificuldade de te dar um bezerro por ano. A não ser que ela seja suplementada, que começa a encarecer também o negócio. Então, esse é um equilíbrio delicado, você tem que tomar cuidado com isso aí, entendeu? Então, essa filosofia da seleção genética, você segue bem próximo da linha do que o seu pai fazia, Sim, né? sim. Você hoje tem mais ferramentas para aplicar diferente da época dele, mas a filosofia é a mesma, né? Mesmo. Então, para ficar bem claro aqui para a turma, né? O que está por trás, ou qual é a linha de raciocínio da seleção genética que você faz? Os animais que estão lá, os touros do Nelore Roberto Zancanelli, ele tem que características e como é que você faz para chegar nessas características na tua seleção? Tá. Na verdade, Vander, eu me defino como um cara que faz cria, recria e engorda, ou seja, eu produzo animais para abate com eficiência e que podem eventualmente ser usados como reprodutores. Ponto. Quer dizer, o meu manejo, eu não tenho artificialismos no meu manejo. Se eu parar de vender touro, eu mando todos os animais para abate e não mudo uma vírgula no que eu estou fazendo. Quer dizer, eu não tenho animal na baia, eu não tenho superalimentação para fazer o animal chegar a 800 quilos de peso com 2 anos de idade, nada disso. Ou seja, eu não tenho constrangimento nenhum, mando todos os meus animais para abate, porque eu sei que atrás vem uma nova geração e melhor.
E depois tem outra coisa, eu não estou interessado em fazer líder de sumário. Tem uma piada ótima que define esse problema aí, que parece que é um caso verídico, né? Eu sempre achei que era uma piada, mas acho que é um caso verídico. Lá na década de 50, sei lá, uma atriz de cinema daquela de Hollywood, bonitona e tal, pegou um prêmio Nobel lá, qualquer americano, um velhinho lá, e falou para ele, falou, eu queria ter um filho com você. Falou, imagine nascer uma criança aí com a minha beleza e a sua inteligência, né? Aí o cara falou para ela o seguinte, falou, olha, o problema é que a probabilidade é igual de nascer com a minha beleza e a sua inteligência. Aí vai ser um desastre completo, né? Então, Mas segue a mesma coisa exato. na seleção do rebanho, né? Então eu não faço acasalamento dirigido. O meu objetivo não é produzir um animal ou dois ou três excepcionais. O meu objetivo é que cada geração seja melhor que a anterior nas características que me interessam.